Oi, pessoal, tudo bem? Dentro do canal, nós estamos apresentando alguns vídeos sobre alguns conceitos da psicogenealogia. Hoje nós vamos falar sobre o tripé da psicogenealogia, né? A psicogenealogia tem três mecanismos: o mecanismo de identificação, projeção e repetição. Na verdade, todos nós, quando fizemos parte de uma família, né? Nós temos uma função, nós temos um sentido. Todo objeto, toda coisa, antes dela existir, ela nasce de uma necessidade, nasce de um projeto. Conosco também funciona assim, por mais inconsciente que esse projeto possa parecer. Então, para que a gente compreenda qual é a nossa função, para o que, pelo menos, nós fomos projetados, né? Para que a gente olhe para esses, muitas vezes, mandatos inconscientes que nós carregamos ao longo da nossa vida, e que nos vedam, inclusive, exercermos o nosso livre-arbítrio, precisamos analisar esses três tópicos. O primeiro tópico é a identificação. Então, quando a coisa é criada, né, quando o objeto é criado, quando nós fomos projetados, né, para existirmos dentro de um sistema, nós temos uma função que nos precede. Então, entender esta função também faz parte da psicogenealogia. O mecanismo de identificação nada mais é do que identificar a entidade, né? Então, o nome é aquele que também corrobora a função da coisa. Quando eu compro uma máquina de lavar, eu estou comprando um equipamento que o próprio nome diz que é para lavar roupas. Conosco é a mesma coisa. Então, antes de você analisar o significado do teu nome, com base nas correntes científicas que te auxiliam para isso, e que não é só a corrente da onomástica, né, que vai te dar algum subsídio para fazer essa análise. Existem outras formas utilizadas pela psicogenealogia para interpretar e decodificar o que está por trás de um nome. Nós vamos além, nós perguntamos: quem deu o teu nome? Qual foi a inspiração para que você tivesse esse nome? E esta inspiração e esta pessoa que deu o teu nome, na verdade, ela está diretamente vinculada a você, determinando a tua função dentro do sistema. Então, o meu nome, por exemplo, é Letícia, significa alegria, e cabe uma análise de que esse sistema familiar, muitas vezes por ser de imigrantes, né, com muito sofrimento, necessitava de alguém que trouxesse alegria. Então, de certa forma, é um mandato que carregamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes esse mandato nos traz prazer, né? Gostamos do nosso nome, nos identificamos com ele, mas muitas vezes carregamos uma carga em relação a ele. Muitas vezes o nome de determinadas pessoas, elas estão vinculadas a irmãozinhos que faleceram, a abortos, né? A pessoas que já faleceram no sistema familiar. E tudo isso gera uma carga, gera um peso. É como se você existisse, mas ao mesmo tempo carregasse um outro junto de ti, né? Uma informação. Nós chamamos disso da herança transgeracional, né? Das cargas transgeracionais que carregamos vinculados ao nosso nome, vinculados aos nossos ancestrais. Então, entender quem nós somos, nos conhecer, também faz parte de entender quem deu o nosso nome, qual é a nossa função dentro do nosso sistema familiar, qual é o contexto e é a época de vida é a época que os nossos familiares viviam, para que nós tivéssemos o nosso nome. Então, eventualmente, se foi o meu avô que deu o meu nome e ele veio de determinado país, por exemplo, se inspirou em determinado personagem daquele país. Se você quiser saber o que este personagem tem a ver em relação a você, você vai ter que buscar a história dele. Muitas vezes o nome de um santo, né? Na Itália temos muitos santos onomásticos. Então, a história de vida deste santo muitas vezes fala sobre você. Os salvadores do sistema, né? Aqueles que carregam nomes de santos,
muitas vezes essas pessoas entram em conflito, né? Porque existe uma projeção dos nossos pais, que é um outro mecanismo da identificação, né? Para que nós sejamos sejamos aquele membro do sistema projetado por eles, e isso muitas vezes entra em conflito com aquilo que nós somos efetivamente ou com o que nossa alma quer que sejamos, né? Então, eu costumo dizer em aula que o liquidificador, né, ele foi concebido para triturar. Se nós quisermos fazer com que um liquidificador bata clara em neve, vai haver um problema, né, na execução da clara em neve. Por quê? Porque ele não foi concebido para bater a clara em neve, ele foi concebido para triturar. E nós também, quando nós temos uma determinada projeção, por exemplo, meus pais me tiveram aos 40 e poucos anos e eles queriam que eu os cuidasse na velhice, por exemplo, né? Então, a minha projeção, antes mesmo de nascer, cuidar dos meus pais na velhice, né? Essa é a minha função que está atrelada à minha existência. E em determinado momento, se eu me desviar desta função, né, eu vou me desviar também do sentido pelo qual eu fui projetada. E isso muitas vezes é um mecanismo inconsciente, mas que causa para os membros que estão em conflito com o seu projeto ou com as projeções dos seus antepassados, as doenças, né, que a gente tem hoje, como por exemplo a depressão, né? Então a depressão, o próprio nome já diz, é um problema de pressão. Muitas vezes essa pressão é interna do sistema familiar, é um sistema interno do inconsciente, pelo qual nós fomos projetados, e automaticamente a nossa alma está se insurgindo contra este projeto, né? Então eu costumo dizer que o livre-arbítrio, ele acontece quando você conhece de fato quem você é. Não é que você vai eliminar e automaticamente mudar a tua essência, né? Mas fazer algo a partir de quem você é, ressignificando todas as cargas que eventualmente a gente tem, todos os projetos que eventualmente fazem sobre nós, né? E aí, de forma livre, honrando aos nossos antepassados, nós conseguimos, então, exercer a nossa função dentro do sistema familiar. Então, o terceiro padrão que nós temos na psicogenealogia é o padrão da repetição. A repetição, na verdade, ela acontece para que nós tomemos consciência de alguma situação que tenha necessidade de reparar. Constantemente no nosso sistema familiar, nós estamos buscando o equilíbrio, nós estamos buscando a homeostase, né? Então, se vocês assistiram o filme A Vida é uma Festa, vocês vão lembrar, e quem não viu ainda, vou dar um spoiler, que tem um descendente, né, de um bisavô que gostava de música, e este bisavô havia deixado a bisavó. Ela acreditava que o bisavô tinha ido embora por conta da música e sabe lá por outras razões, né? Mas havia uma proibição de que naquela família as pessoas cantassem ou tocassem, ou que a música estivesse presente de alguma forma, porque entendia-se que a música destruiu aquele lar. Porém, durante o filme, nós compreendemos que esta exclusão, né, do antepassado, do bisavô, da família, na verdade, não era algo que de fato havia acontecido, porque aquele bisavô, ele havia sido um compositor musical, e durante sua carreira, um aproveitador, né, tomou posse das suas músicas, e ele entrou em depressão, foi atrás para restabelecer os seus direitos autorais, né? E nesse ínterim ele faleceu, sem que houvesse tido a oportunidade desta família de saber a realidade da história, né? Então, de certa forma, havia uma exclusão por aquele sistema familiar,
e havia uma injustiça sendo cometida ali em relação àquele membro, né? E esta família, este filme, ele se reporta com base numa família mexicana, e no México, né, os mexicanos, para fazer fazem o Dia dos Mortos, eles fazem uma reverência e uma homenagem aos seus falecidos, fazem um altar. E entendem que se a fotografia, se aquele membro não estiver no altar, ele é esquecido, né? E o espírito dele, né, no mundo dos mortos, ele não existiria mais. Então, um descendente deste bisavô, o neto, vem com uma vocação muito forte em relação à música, né? E aí a gente entende o padrão de repetição. Este bisneto, ele vem com uma função de restabelecer a justiça naquele sistema familiar, né? E aí tem todo um contexto do filme que ele atravessa o mundo dos vivos para o mundo dos mortos, encontra o bisavô, que na verdade existe um equívoco ali do personagem, ele acredita que o bisavô era alguém que ele admirava e que replicava as músicas do bisavô, e na verdade aquele que cantava as músicas era exatamente aquela pessoa que usurpou, né, a música do bisavô de fato do menino. Então, na verdade, era o ladrão dos direitos autorais, né? Mas a música reverberava na alma daquele menino e ele sabia, de alguma forma, que aquela música tinha a ver com a história dele ou estava vinculada ao seu bisavô. E ao longo da história, então, ele encontra esse bisavô, pega uma fotografia e traz para o seio familiar, então, e a memória dele é restabelecida. Então, tudo isso nos faz entender os mecanismos de repetição. Este menino, então, repete o mesmo padrão do bisavô. Para quê? Para restabelecer a justiça nesse sistema familiar, né? Para fazer uma inclusão deste personagem no sistema familiar. Então, é isso que a gente faz em relação à análise da psicogenealogia, trazer um reequilíbrio ao sistema, trazer a paz, trazer o amor, para que a gente possa evoluir enquanto seres humanos e também em relação ao nosso sistema familiar. Quando nós reparamos automaticamente 3 gerações para frente e 3 gerações para trás, né? E por que 7? Porque normalmente nós, atualmente, eu consigo conceber que eu terei filhos, meus filhos netos e possivelmente conhecerei os meus bisnetos. Então, eu terei contato com 3 gerações futuras, né? E provavelmente também tive contato com 3 gerações passadas. Então, a psicogenealogia é uma formação, é um estudo, é uma corrente científica interdisciplinar, porque ela integra várias ciências, vários estudos de várias correntes, e que busca o autoconhecimento do indivíduo, o entendimento dos seus padrões, a compreensão da sua função e do seu sentido dentro do sistema familiar, liberando o indivíduo para que viva uma vida leve, né, cumprindo realmente com o propósito da sua alma. Um abraço e até a próxima!